Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês, esse feriado, hoje é dia 21 de abril, e poder assim aprender junto com vocês, compartilhar um pouco da minha experiência, do meu conhecimento, e assim a gente vai crescendo juntas. Hoje eu vou falar sobre, eu tenho falado sobre medo, né? Como lidar com o medo. E hoje eu vou falar sobre um medo muito comum, que é o medo de perder as pessoas amadas. Existem três medos que eles são bem naturais em todo ser humano. O medo da morte e da doença, do nosso instinto, né? Ter medo de adoecer e de falecer. O medo da pobreza, né? De não ter recursos, de ficar privado de alimento, de condições básicas de sobrevivência. E o terceiro, que nós vamos falar hoje, é o medo de perder vínculo com pessoas que nós amamos, seja esposo, esposa, filhos, amigos mais próximos, mais queridos, familiares, entes queridos nossos. Então, para você, o quanto você tem medo de perder a sua família, o quanto você tem medo de perder as pessoas que você ama, coloca aí para mim, de 0 a 10, o quanto que tá esse medo hoje, tá? Então, como eu já falei, é natural ter esse medo, ele faz parte da nossa proteção. Toda vez que eu amo alguém, eu crio um vínculo afetivo, uma ponte, uma ligação. Então eu invisto uma parte da minha energia psíquica naquela pessoa. Então é como se fosse assim uma parte da minha vida, então eu zelo por ela também. Então é natural a gente ter esse medo de perder as pessoas que a gente ama. Se a gente for pensar o quanto esse medo é maior para você do que o medo da morte, ou da doença, ou da pobreza, o quanto que para você esse medo é o maior medo seu, né? E vai ser importante a gente conversar hoje sobre isso para ajudar nos nossos relacionamentos, nos nossos vínculos. O que tem acontecido hoje, né? O contexto que a gente está da pandemia. As pessoas começaram a ter que se afastar, né? A vida social teve esse distanciamento social, só que elas começaram a conviver mais com as próprias famílias, com as pessoas que moram na mesma casa. E aí nesse momento, em vez das pessoas se unirem, aumentou drasticamente o número de divórcio. Então vários casamentos foram desfeitos. Infelizmente também aumentou muito também o número de pessoas que faleceram. E aí era um medo que muitas pessoas tinham, né, de perder seus familiares, amigos, pessoas queridas. Bom dia, Joselma, irmã Laine, sejam bem-vindas. Então é importante nesse momento entender por que a gente tem esse medo de perder pessoas queridas e o que a gente pode fazer para lidar com esse medo, porque é natural. Nós estamos num momento que é muito importante desenvolver melhor os nossos vínculos afetivos, porque a felicidade não existe sem vínculos afetivos. Fizeram uma pesquisa acompanhando 70 anos de vida de várias pessoas, né, nos Estados Unidos, e eles foram entrevistando essas pessoas para ver como que elas estavam, como que era o estilo de vida, a concepção delas de saúde, de sucesso e de felicidade. E as pessoas que se mostravam assim, mais felizes eram as pessoas que tinham cultivado relacionamentos. Então, assim, os nossos relacionamentos, eles são muito importantes para a nossa saúde, para a nossa felicidade. Não tem como a gente imaginar uma vida no futuro sem outras pessoas próximas de nós. E esse medo daí de perder as pessoas que a gente ama vai acompanhar a gente, porque é um medo natural. Agora eu quero perguntar para vocês se esse medo de perder pessoas amadas está trazendo mais ganhos ou perdas para vocês? Quais são os ganhos? Quais benefícios que você está tendo com esse medo e quais são as perdas, quais são os prejuízos que vocês estão tendo com esse medo de perder pessoas amadas. Então, eu listei aqui alguns ganhos desse medo. Quem tem medo de perder pessoas amadas vai ganhar preocupação, vai estar sempre preocupado, vai estar ocupando o seu tempo
com eventos que ainda não aconteceram, vai ficar imaginando essa pessoa se perdendo. Então isso é um ganho, mesmo que seja ruim, né? É uma consequência desse medo. Vai ganhar uma preocupação também de tentar controlar eventos que são incontroláveis. Então assim, não tem como a gente controlar a morte, né? Existem, por exemplo, acidentes que a gente não tem como controlar. A gente pode se cuidar, pode promover a saúde, ter todos os cuidados agora por causa do Covid também, mas não tem como ter assim controle 100% de tudo. E isso, esse excesso de preocupação gera uma prisão emocional, gera uma dor, uma ansiedade emocional. Então, se eu estou sempre com medo de perder meu pai, a minha mãe, meus irmãos, meu marido, um amigo, eu vou estar sempre ansiosa, eu vou estar presa no meu medo. Vai gerar uma prisão, uma preocupação. Eu vou passar muito tempo preocupada com coisas que eu não tenho controle nenhum. E o que eu vou perder? Quais são as perdas? Eu vou perder o presente, porque eu vou estar vivendo mais no futuro. Eu vou perder a esperança, porque quem tem medo está sempre pensando no pior. Vai estar sempre assim, sonhando, imaginando eventos trágicos. Então, eu perco a esperança, porque a esperança é ver com a nossa mente aquilo que nós esperamos, de coisas boas. Então, quem tem muito medo não tem esperança. Então, é importante sim que o medo ele é o oposto da esperança e da fé. Então, a gente perde a esperança. Também perde a nossa liberdade, porque daí eu não me sinto livre, eu fico presa nesse medo, eu fico presa no meu tempo. Tem tanta gente que fala assim, eu quero melhorar uma área da minha vida, eu quero melhorar meus relacionamentos, mas me falta tempo. Porque a pessoa ela fica muito tempo se ocupando com coisas que não são importantes, que não são essenciais. Porque às vezes tempo para ver WhatsApp, para assistir uma série, a pessoa tem, mas para outras coisas que tem a ver com o desenvolvimento, passar um tempo em qualidade com a família, ela não tem. Então, a falta de tempo é uma questão emocional, não é uma questão de só tempo cronológico, tá? Então, o medo ele vai trazer falta de liberdade, falta de prazer também, porque eu estou sempre preocupada. Em vez de me sentir feliz nesse relacionamento, nesse vínculo, né, eu estou sempre preocupada. Por exemplo, uma pessoa que tem um parente familiar que ele está doente, está com um problema mais grave de saúde. Aproveita esse tempo para vocês terem experiências positivas junto, criar experiências de amor, de pertencimento, falar quanto você ama essa pessoa, demonstrar isso, né? Fazer uma viagem, levar essa pessoa para fazer uma coisa prazerosa para você, para ela, em vez de ficar pensando coisas ruins, né? Ou fazendo coisas assim ruins. Procura assim usar esse tempo para cultivar o quanto essa pessoa é valiosa, é importante para você. Na verdade, isso, né, de cultivar os nossos relacionamentos, nós temos que fazer ao longo do tempo, né, todos os dias, ter atos, decisões de amar. Então, assim, eu tenho medo de perder pessoas amadas, a decisão mais sábia que eu tenho é fazer o contrário, decidir escolher amar, eu fazer todos os dias atos de amor para essa pessoa, da maneira como ela se sente amada e da maneira como eu também gosto de demonstrar o amor. Então, às vezes toque físico, né, palavra de afirmação, um ato de cuidado. Hoje também as pessoas estão muito sedentas de atenção. A gente tem passado muito tempo às vezes no trabalho ou atento à tecnologia, que a gente perdeu isso de olhar nos olhos. Então, no momento que você tá com uma pessoa querida, amada, olha nos olhos, né? Um filho, o marido, a esposa, olha nos olhos, respira junto, esteja presente, não fique preocupada com o que ainda não aconteceu, né? Muito menos com o que você não tem controle. Pense hoje o que você pode fazer hoje para demonstrar mais amor para essa pessoa que você ama. Embora você tenha medo de perder ela, é importante daí cultivar esse amor, praticar o amor, fazer o contrário, né? Então, gente, o medo é sempre uma reação a uma perda do futuro que ainda não aconteceu. Porque nós sabemos que cada um de nós, né, tem a sua hora para partir dessa vida aqui.
mas não é isso que pode determinar isso da gente se afastar dos outros, de deixar de cultivar os nossos relacionamentos. Pelo contrário, sabendo que a vida tem um fim, a gente precisa aproveitar ao máximo esse tempo de vida para deixar um legado. E quando eu falo legado, não é patrimônio de dinheiro, sabe? Não é títulos de formação, de graduação, de pós-graduação, mas nos nossos relacionamentos, né? Saber que quando a gente for embora daqui, as outras pessoas vão falar assim: aquela pessoa me transmitiu paz, aquela pessoa me transmitiu amor, esperança, fé. É esse que é o legado mais importante, sabe? Pra gente deixar. E aí, se eu tô sempre com medo de perder as pessoas amadas, o quanto que isso está me prejudicando, na verdade? Vocês percebem se esse medo está sendo muito intenso ao ponto de alterar o dia a dia de vocês? E principalmente agora com o Covid, alguém está sentindo assim muito medo de perder pessoas queridas, familiares? Como que você vai perceber isso? Se você não relaxa, se você não consegue descansar, se você não está dormindo bem, se você está sempre tendo pensamentos de tragédia, de coisas ruins acontecendo com a sua família, se você está sempre com uma dor, assim, um aperto no coração, sabe? Um aperto no peito. E se você tenta controlar coisas que são incontroláveis, coisas que estão fora de você, se você tenta, às vezes, aprisionar essa outra pessoa que você ama, se você tenta impor muitas regras para ela, se você está com muito ciúme, se você está muito possessivo, isso também não é legal, não é natural, porque isso vem do medo. Nós não temos controle nenhum sobre as outras pessoas. Nós só podemos controlar o nosso próprio comportamento. Então é importante você focar naquilo que você tem controle, que é o que você faz, o que você fala, a forma de você agir, né? As suas decisões, as suas escolhas. Outra questão importante também é que o medo, ele vem da nossa comunicação intrapessoal. Tem muita gente que sente medo, mas não demonstra nas suas ações, né? Nas suas atitudes. Mas no pensamento, dentro dela, no diálogo interno, ela só tem pensamentos ruins, de medo, pensamentos de desastre, pensamentos do pior. E esses pensamentos vão gerar nela uma química interna que ela vai estar sempre estressada, preocupada, nervosa e ansiosa. Então, assim, a gente não consegue saber exatamente o quanto as pessoas sentem esse medo, porque é muito da comunicação interna dela. E essas reações de medo, gente, elas não são de agora, da nossa vida adulta, elas vêm da nossa infância. A base da nossa comunicação intrapessoal é lá da infância. As experiências que nós tivemos até os 10, 12 anos, elas são a matriz da nossa personalidade, elas que dão a base para a gente entender quem nós somos, que é a nossa crença de identidade. E aí, se lá na minha infância eu tive muito medo, eu fui colocada em uma situação que eu tinha muito medo, ou se eu perdi pessoas, né, queridas, perdi familiares, às vezes o pai, a mãe ou um irmão, isso vai deixar uma ferida emocional, vai me deixar marcas no meu desenvolvimento psíquico que eu vou trazer, né, para a vida adulta. E aí, enquanto a gente não cuida dessas feridas emocionais, a gente sangra nas outras pessoas. Então, muito do que a gente leva para os nossos relacionamentos, com filhos, com marido, esposa, amigos até, vem da nossa relação lá da infância, com quem cuidou de nós, né? Os pais, pai, mãe, padrasto, madrasta, avô, avó, né? Guardiões, né? Que cuidaram também. Se a gente não tem... Então, por exemplo, se eu ouvia muito o meu pai gritar, ou minha mãe bater porta, o meu pai agressivo, uma mãe que não dava atenção, isso vai deixar a criança
com sentimentos de medo, ela não vai se sentir protegida. E aí ela vai criar uma ferida emocional. E essa ferida, quando ela for crescendo, ela vai fazer várias atitudes para tentar tapar essa ferida. Então, às vezes, assim, ela teve uma infância que ela não foi dado muita atenção para essa criança. E ela se sentia, não se sentia importante. Às vezes, na vida adulta, para ela tampar essa ferida, ela vai tentar, assim, ganhar muito dinheiro. Ela vai tentar ter, para ela se sentir amada. Ela vai tentar ter, por exemplo, um título, vai estudar muito, vai assim procurar um reconhecimento externo, porque ela não se sentiu preenchida na identidade dela pelos pais, ou pelos guardiões. E isso não vai tapar essa ferida emocional, porque a gente precisa, para se sentir plena, para se sentir bem com a gente mesmo, a gente tem que se sentir amada por quem a gente é, não pelo que a gente faz ou pelo que a gente tem. E daí vai ficar um vazio emocional. E essa pessoa cheia de insegurança, ela vai se relacionar com outras pessoas, ela vai ter filhos, vai ter os parentes, namorado, casamento, e aí ela vai levar esse padrão de comportamentos para essa família. E aí é quando junta, porque todos nós temos, feridas emocionais, mas se a gente não tem consciência dessas feridas, a gente vai descontando nos outros, e a gente vai fazer com que os nossos filhos, que eles também cresçam com essas feridas emocionais, de rejeição, de desvalorização, de violência, de não dar atenção. E aí eles vão reproduzindo esse padrão. Então é muito importante a gente ter consciência das feridas emocionais que nós temos. E esse medo, que nós estamos conversando hoje sobre o medo de perder pessoas amadas, ele pode ser um indicativo de algo que aconteceu lá na sua infância. Você já parou para pensar nisso? Que talvez lá você pode ter perdido alguém amado e se sentiu culpado, porque a criança, a paz de Deus, Clarice, amém. Porque a criança, ela acha que ela tem um raciocínio assim que tudo é ela que causa. Então, às vezes, o avô faleceu, ela acha que ela é culpada, ou a mãe faleceu, o pai faleceu, os pais se separaram, ela acha que ela que não foi boa o suficiente para deixar os pais juntos. Ela via o pai agredir a mãe, ela acha que ela é impotente, que ela não conseguiu defender a mãe, ou ela vê a mãe agredindo, com palavras, gritando, nervosa, alterada, ela acha que ela não é amada porque ela não foi protegida pela mãe. Então, para a criança, ela não tem o nosso raciocínio de adulta, é tudo muito real, ela leva tudo para ela e ela vai crescendo com essas feridas emocionais. Então, presta atenção na história de vida de vocês. Tudo que vocês tiverem assim de hoje, só um pouquinho. Então, tudo que vocês tiverem hoje de dificuldade no relacionamento afetivo, familiar, de pessoas mais próximas, até mesmo relacionamento profissional, tem a ver com os relacionamentos que nós tivemos lá na infância, lá até os 10, 12 anos. Então, por isso que é importante passar por um processo de autoconhecimento, para ter consciência de tudo aquilo que a gente já vivenciou, para ressignificar, para mostrar para aquela criança que ela não foi a culpada pela perda de outra pessoa, que ela não foi assim, que ela era amada, que ela era importante. Os nossos pais, gente, as pessoas que cuidaram de nós, eles só fizeram o melhor que eles podiam. Eles também sofreram algum tipo de vulnerabilidade na história de vida deles, tá? Então é importante assim se reconciliar, ressignificar essas experiências do passado. E também o medo, ele traz uma consciência
sobre quem nós somos. Então, como eu falei para vocês, é natural, quando a gente ama, sentir medo de perder as pessoas amadas. É bom ter medo, porque o medo é uma proteção, é algo natural. Você só tem que cuidar se esse medo não está te trazendo muito prejuízo, não está impedindo você de ter um relacionamento mais prazeroso. E assim, não existe uma garantia. Quando você ama alguém, não vem o certificado de garantia junto, ou o controle total daquela. Você não tem controle nenhum e garantia nenhuma, né? Então, assim, eu acompanhei uma vez um caso de adoção no tribunal, né, que eu sou psicóloga judiciária, no Tribunal de Justiça do Paraná. Acompanhei uma vez um caso de adoção de uma criança que ela tinha uma doença degenerativa. E mesmo assim, a família quis adotar aquela criança por causa do amor. Eles sabiam, né, pelos médicos, pelos exames, tal, que ela não tinha um prognóstico assim de viver muito tempo. E foi justamente isso que trouxe para eles o desejo de adotar essa criança, para dar o máximo de amor para ela, para trazer uma experiência assim de entrega mesmo, né, para essa criança. E assim, a perspectiva de vida dessa criança, sem a família, que ela estava num hospital, era de poucos anos de vida. Quando ela foi para essa família, ela viveu muitos anos. Eu nem sei ainda se ela está viva. Ela viveu muito e com qualidade de vida, né? Com experiências assim, que é só assim o amor que pode favorecer isso, sabe? Então é muito mais. O que é mais valioso? A gente não formar um vínculo por medo, a gente deixar de ter um relacionamento de pai, de mãe e filho, ou uma amiga, ou um namoro, ou um casamento por medo, ou é melhor a gente correr o risco, e mesmo que saiba que pode haver um risco, mas investir amor, né? Investir nesse vínculo afetivo. Hoje, os psicólogos, né, sociais, eles falam que a gente está num período muito líquido, que a gente chama de modernidade líquida, que os relacionamentos, que é tudo muito rápido, internet, a gente vive num mundo muito volátil. O que era sólido antes, por exemplo, as pessoas iam para um trabalho, elas ficavam anos no mesmo trabalho, elas se aposentavam. Elas se casavam, ficavam anos, né, com a mesma pessoa. Hoje, as pessoas quase não estão casando mais, as pessoas são mais voláteis, elas ficam pouco tempo num trabalho, têm que se reinventar. Então, a nossa vida, por causa da tecnologia e da cultura que nós temos hoje, está muito fluida, muito volátil. E isso gera uma ansiedade pra gente nos nossos relacionamentos. Então os jovens hoje, eles têm mais ficado do que namorado, são relações mais instantâneas, e isso para nossa saúde não é bom, porque não traz uma segurança, uma coisa a longo prazo. Então é um vínculo muito fraco que é formado. Enquanto assim, o que realmente traz felicidade é um vínculo duradouro, um vínculo forte, em que a gente tem intimidade com as outras pessoas, tá? Então, assim, intimidade não é, por exemplo, você só ter um relacionamento físico com outra pessoa, mas é principalmente você conhecer aquela pessoa, a história que ela tem, as vulnerabilidades, os medos que ela tem, conhecer assim os segredos que ela tem e ajudar essa pessoa a superar aquilo, a passar por aquilo. Isso que realmente é intimidade. E hoje a gente está tendo poucos vínculos com essa qualidade, com essa profundidade. E sendo que isso que é importante para a gente se sentir mais amada e que é importante para a nossa felicidade, para ter uma vida plena, ter relacionamentos duradouros e profundos com as pessoas, né? Então, esse medo de perder as pessoas é natural. A gente precisa fazer o contrário, que é praticar o amor, é decidir amar, mesmo que não tenha garantia, mesmo que não tenha controle sobre o outro, mas eu tenho controle sobre mim. Então, assim, eu não tenho como fazer... programar tudo que meu marido vai fazer, mas eu posso programar o que eu posso fazer, o que eu posso falar. Eu posso todos os dias ter
atitudes com ele, desde o cumprimento que eu uso para falar com ele, assim, que vão ajudar a fortalecer nosso relacionamento. E eu posso também fazer o contrário. Então a gente tem que ter sabedoria para escolher, para decidir, investir naquilo que vai fortalecer os nossos vínculos. Com os meus filhos também, eu posso escolher usar o tempo a favor de fortalecer o nosso vínculo, de mostrar que eles são importantes por quem eles são, de valorizar, de cuidar, de dar atenção, de se divertir, de brincar junto, ou eu posso usar o mesmo tempo para não fazer nada disso. Então é uma escolha, é uma decisão. E assim, a gente não pode falar, eu vou deixar de investir em amar outras pessoas porque eu tenho medo de perder essas pessoas. Na verdade, isso é um egoísmo, né? Então assim, se eu amo alguém, eu posso usar isso ao favor de fazer aquela pessoa se sentir amada. E toda vez que a gente fornece amor, que a gente dá amor, a gente também ganha. Que lembra que eu falei? Bom dia, Rose. Que toda vez que a gente ama alguém, a gente cria um vínculo afetivo, investe uma parte da nossa energia. Então, quando eu cuido, quando eu cultivo esse relacionamento, quando eu demonstro amor, quando eu elogio, eu valido, eu escuto, eu olho no olho dessa pessoa, eu brinco com ela, eu reconheço ela de alguma forma, eu abraço, eu beijo essa pessoa, né? Faço uma comida que ela gosta, enfim, tem várias atitudes aí. Eu também vou estar, isso também vai fazer bem para mim. Então o amor, ele não é egoísta, né? Ele é atencioso, ele é cuidadoso, porque quando a gente faz algo pelos outros, também volta pra gente, né? Não é assim, quando a gente dá um presente, a gente também não fica feliz por poder fornecer, e aí a gente está ensinando também esse estilo de vida, de cultivar os relacionamentos para todos que estão próximos de nós. Então observa também, gente, se vocês convivem com pessoas que têm esses hábitos de estimular o amor, porque tem pessoas que não têm referência, que foram criadas numa família ou por pessoas que não tinham um hábito assim de demonstrar o amor, a afetividade. Às vezes era um ambiente que só tinha briga, que não tinha paz, né? Então quando ela vai para um ambiente que ela começa a se sentir reconhecida, amada, ela estranha, porque ela não foi acostumada, isso não é familiar. E é importante a gente trabalhar isso, de ter consciência que você também merece se sentir amada, todos nós somos importantes e únicos, né? Então é importante ser trabalhado isso para que você se sinta familiarizada com esse amor, com esse afeto. E aí, para a gente lidar com esse medo de perder pessoas amadas, nós vamos ter que ter mais consciência sobre esse medo, resgatando quem nós somos, ressignificando o nosso passado, olhando para as experiências que nós tivemos antes e dando um outro significado, porque aquele significado que a gente deu quando era criança era o nosso pensamento de criança. Tem uma parte que fala, né, na Bíblia, quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Agora que eu sou homem, né, que Paulo fala, agora que eu sou homem, eu tenho que ter outro tipo de comportamento. E assim também, agora que a gente é adulta, a gente pode dar um outro significado para aquelas experiências da nossa infância, que trouxeram feridas emocionais, para a gente parar de sofrer com essas feridas e de sangrar nos outros as nossas feridas. Cada pessoa que a gente convive, gente, ela vem com essas feridas ou com vícios emocionais. Tem pessoas que são viciadas em raiva, viciadas em tristeza, viciadas em ansiedade, em estresse, em angústia. Elas estão sentiram tanto esses sentimentos tóxicos, ruins, que elas continuam, desde criança elas vêm sentindo, que elas ficam viciadas, elas continuam a se envolver em experiências que vão trazer mais raiva, mais estresse, mais tristeza, porque elas ficaram viciadas nesses sentimentos. E todos nós somos viciados. É importante a gente ter consciência qual que é o nosso vício emocional, que é tóxico,
e começar a ter outro tipo, ressignificar essas experiências e começar a ter outro tipo de vício, né? Se viciar assim em emoções boas, né? Então assim, se viciar em experiências de amor, de significado, ter experiências para a gente se sentir cuidado, importante, né? Feliz, dessa forma. E outra coisa que é importante também para lidar com esse medo de perder pessoas amadas, em vez de você ficar pensando sozinho em coisas ruins que podem acontecer com as pessoas que você ama, você pode fazer o contrário, desenvolver uma visão positiva de futuro, criar uma visão mesmo da sua imaginação, mentalizando o futuro dessa família, o futuro do seu casamento, o futuro dos seus filhos com você, um futuro positivo. Então, assim, o que pode acontecer de mais legal, de mais extraordinário no seu futuro? E começar por querer mesmo, de propósito, ficar imaginando, mentalizando, visualizando essas cenas do seu futuro. Então, pensar em coisas boas para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua saúde, para as suas relações de trabalho, né, para os seus amigos. Sempre assim, em vez de ficar pensando coisas ruins, ficar visualizando para o futuro coisas boas. O que acontece, gente, quando a gente só cultiva pensamentos ruins, negativos? O nosso cérebro, ele se prepara para aquilo. Então a gente vai estar sempre estressado, tenso, às vezes fica até com a imunidade mais baixa, porque a gente só está pensando nas coisas ruins. Então o cérebro começa a se preparar para se defender, para se proteger. Eu deixo daí de me relacionar com as pessoas, porque eu fico com tanto medo de perder, que daí eu nem vou mais atrás. E aí, se a gente fizer o contrário, então assim, o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Se você passa muito tempo só cultivando pensamentos ruins, por exemplo, do casamento, eu tenho medo de ser traída, tenho medo assim de me separar, divorciar, você vai estar sempre disparando uma química física mesmo, de ameaça, de risco, e vai estar sempre estressada e ansiosa. Então, se você quer começar a mudar isso, o que eu dou a dica para vocês? Começar a mentalizar, visualizar um futuro positivo do seu casamento, sabe? Uma viagem, por exemplo, uma coisa que vocês vão gostar de fazer juntos, um momento, uma cena, as bodas de prata, as bodas de ouro, sabe? Os filhos, né, visualizar os seus filhos bem, eles falando: mãe, eu te amo, mãe, você é muito importante para mim. E você também visualizar você falando para os seus filhos: eu te amo, você é muito importante para mim. Momentos com os filhos, visualizar para o futuro, assim, que eles estão bem, sabe? Até a gente pode visualizar os nossos filhos tendo a família deles também, eles estando felizes, sabe? A família se reunindo, estando saudável. Então, cultivem essa visão positiva de futuro, porque daí o nosso cérebro, pela nossa imaginação, a imaginação, gente, ela é um atributo divino. O ser humano, ele é o único animal capaz de imaginar. E por que nós temos essa capacidade de imaginar? Justamente para a gente poder exercitar a fé. A imaginação é a visão da nossa mente, é a visão do que a gente ainda não aconteceu, mas a gente espera que aconteça. Então ela tem muito poder e a gente precisa usar essa imaginação ao favor da nossa saúde mental. Então a gente precisa sim ter uma visão positiva de futuro, que nem agora nós estamos num momento muito desafiador, que é a pandemia. Mas a gente pode cultivar nesse tempo uma visão de futuro, que isso vai passar, que nós vamos ficar bem, que a gente vai superar isso, crescer, que a gente vai se fortalecer juntos, que a gente vai se unir mais ainda nesse momento. E assim, gente, tudo que já passou foi o melhor que puderam fazer. E tudo que você vinha fazendo até hoje era o melhor também, dentro do que você tinha consciência, dentro do que você sabia. Então, tudo que nós fazemos era porque a gente sabia. Se a partir de hoje, nessa live,
caiu alguma ficha para você, você já está mais consciente. Então você tem condições de fazer uma escolha, de começar a agir diferente. Você já tem condições de decidir de uma forma mais sábia. As nossas decisões, elas são controladas pela nossa inteligência emocional. Então, assim, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho autoconsciência de quem eu sou, de qual é a minha história de vida e como a minha história impactou até hoje, eu vou tornando tudo aquilo que é inconsciente, eu vou tornando consciente. Eu tenho mais conexão comigo mesmo. E aí, quando eu tenho mais essa consciência, eu tenho mais liberdade de escolha, de decisão. A gente tem duas formas de decidir: ou com o nosso lado mais sábio, ou com o nosso lado mais crítico. Então, assim, a gente precisa alimentar o lado sábio, de ter atitudes sábias, de começar assim a investir nesses vínculos, né, no nosso casamento, nossos filhos, relações de trabalho, vínculo com pessoas que a gente encontra na rua, vizinhos, mesmo que seja online, em todos os nossos vínculos. Quanto mais a gente investir, nós vamos alimentar esse lado emocional do sábio. E se a gente não investir no lado sábio, a gente vai estar tomando decisões com o lado crítico, que é o medo. O maior crítico nosso é o medo. A maioria das pessoas, ela critica os outros por medo, porque ela se sente tão vulnerável, ela começa a encontrar crítica, encontrar falhas nos outros. Mas é porque ela não está bem, ela sente medo de se vincular, então ela começa a ver defeito, a ver falhas em todos, sendo que todos nós somos imperfeitos, né? Então, assim, uma das formas de demonstrar o amor é entender que nós somos imperfeitos, que nós vamos correr risco. Às vezes você está, por exemplo, apaixonado por alguém e não fala por medo, mas se você não falar, você não vai saber se você vai ser correspondido ou não. Então, quando a gente consegue falar assim, eu te amo, é uma forma de se mostrar vulnerável, de investir no vínculo. Ou então, assim, quando a gente vai contar um segredo nosso para alguém, para ficar mais íntimo dessa pessoa, você corre o risco também de ser criticado. Mas se você não se expor, você também não vai desenvolver com profundidade esse vínculo. E a gente não pode ficar na superficialidade das relações, porque nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para ter relações profundas com as outras pessoas. A Rose falou, sempre você dá inúmeras dicas válidas. Eu, por exemplo, preciso fazer uso da imaginação de fatos muito positivos. Sonhar coisas boas e fazer as coisas boas de propósito. Olha que beleza, Rose. É isso mesmo. A nossa imaginação, ela tem muito poder e é um atributo divino. Tudo aquilo que a gente imagina, o nosso cérebro, ele acredita que é real. Então, muda a nossa química interna. Então, assim, eu não estou falando que a nossa imaginação vai criar eventos, né? A gente tem que agir também, mas a imaginação, ela vai preparar o nosso corpo para ir para a ação. Então, começa a imaginar o futuro positivo. Como que vocês se imaginam, por exemplo, no casamento, na família, daqui 3 anos ou daqui 5 anos? Começa a imaginar assim, o que mais de extraordinário poderia acontecer daqui 3 anos, daqui 5 anos. Começa assim a cultivar uma visão positiva de futuro. Que essa visão é o exercício da nossa fé. É ver não com esses olhos daqui, mas com os olhos da mente, né? Então, em várias culturas a gente tem um ponto aqui que é a glândula pineal, que é a parte que algumas culturas acham que é a nossa alma, que é o terceiro olho, que é a nossa visão espiritual, é a nossa crença, a nossa fé. Então começa assim a visualizar. Se você tem muito medo de perder pessoas queridas, começa a visualizar você com a sua família bem. Tem várias pessoas que quando elas estão passando por uma situação mais desafiadora, elas começam no casamento ou com uma doença, elas começam a imaginar a experiência que elas vão ter com os filhos
ou com o marido, com a esposa, no futuro. Então, assim, visualizar, por exemplo, vocês correndo, fazendo um piquenique, pescando, sabe? Viajando, indo para lugares assim legais que vocês gostam, uma festa, sabe? A gente precisa criar essas fantasias, porque a gente pode estar passando muito tempo imaginando tragédias, coisas ruins, que não estão sob nosso controle. E aí a gente vai mudando essa química, a gente começa daí a se alimentar, a sentir feliz, a se sentir plena, a sentir assim, nossa, eu mereço também estar bem com a minha família, tá? Então, gente, era isso hoje. Eu agradeço a presença de vocês, o Everton, a Rose, a Geisla, a Rose Batista, a Márcia, a Clarice, irmão Renato, a Ailton, a Joselma, a irmã Laine. Bom feriado para vocês e comentem comigo se essas lives estão ajudando, se trouxe alguma ficha que caiu, tá? E semana que vem, na quarta-feira, a gente tá de volta. Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Amém.